Boa noite. No ar, mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e pelo canal 72 da TVA. E pode ser acessado também pelo www.cwbtv.net e pelo arcanocelestes.com. As perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 3027-4741. Esta noite nós falaremos sobre a divina providência do Senhor e a onisciência, a predestinação e a misericórdia pura em relação à salvação do homem. Para nos auxiliar no entendimento dessas questões, nós temos mais uma vez a presença do reverendo Andy Heilman. Boa noite, reverendo. Boa noite, obrigado por me convidar. E nós iniciaremos esse programa lendo o parágrafo número 333 da obra referida, que é Divina Providência. Disse que a operação da divina providência para salvar o homem começa desde o seu nascimento e continua até o fim de sua vida, né? Para que se compreenda isso, cumpre saber que o Senhor vê o que o homem é e provê o que ele quer que ele quer ser, assim o que ele será, né? Então todas essas coisas são vistas antecipadamente pelo Senhor. E para que seja homem e assim imortal, o livre ou a liberdade de sua vontade não pode ser tirado, como antes muitas vezes se mostrou. Por isso o Senhor prevê o estado do homem após a morte, e para isso provê desde o seu nascimento até o fim da sua vida. Com os maus provê permitindo e continuamente desviando-os dos males, mas com os bons provê conduzindo-os ao bem. Então, depois de lermos esse texto, nós vemos que algumas pessoas poderiam interpretar esse pequeno texto como se fosse a predestinação. É certo dizer isso, reverendo? Tem até dentro do mundo cristão a ideia da predestinação mesmo, que alguns são predestinados ao céu e outros são predestinados ao inferno. E isso vem na ideia porque Deus sabe de tudo. Ele sabe do futuro, ele sabe do passado. Então, se ele sabe do futuro, como nós podemos mudar uma coisa que o Senhor já sabe? O problema com isso é a palavra já. Porque o Senhor, como explica bem no livro Sabedoria Angélica sobre a criação do mundo, o Senhor está em todos os tempos, mas fora do tempo. É como eu estou olhando esses livros aqui na mesa. Eu posso ver todos estes livros, esses 7 livros, ao mesmo tempo. Eu não estou tirando a liberdade de um desses livros seja na mesa. Eu estou vendo de frente para trás. Isso não muda. Quer dizer, o Senhor faz isso com o tempo também. Ele está em todos os tempos. Até que pode dizer que são 3 tempos do Senhor. Do começo, porque Ele é a origem de tudo. Então, ele vem no começo do mundo, no começo de qualquer coisa. Ele está no começo. Ele está na eternidade. Na finalidade de qualquer coisa, qualquer pessoa. Uhum. Está no destino eterno de uma pessoa. Mas, na verdade, ele não tem começo. Ele não tem começo. Ele mesmo não tem, mas ele está no começo e no fim, mas também está na presente. Sim. E daí, talvez, para a gente esclarecer melhor para as pessoas que nos assistem, a gente pode dizer que o homem, que Deus é o eterno, né? Mas que o universo foi criado no tempo. No tempo. Até o tempo vem como o universo, não é? Até cientista fala isso hoje. Uhum.
Exatamente. Então, desde que ele está em todos os tempos, mas fora do tempo, ele pode nos ver lá, pode nos ver aqui, pode nos ver no passado, e ele pode ver e arranja, prover para que tudo corra certo. Tem nesse número mais tarde, 333, fala de uma flecha, que você chuta uma flecha, dispara uma flecha em direção ao alvo. Isso, Em inglês é chuta, me desculpe, aqui não faz. Então ele dispara uma flecha. Se ele não está guiando essa flecha, ele pode sair muito além da marca. E se desvia um pouquinho pela distância, depois isso vai dar uma grande diferença. Né? Então pode dizer, nós somos como uma flecha. E nossa direção é nossa escolha. E o Senhor está acompanhando essa flecha, mas não em tempo, em todas as partes. Ele está no fim, ele está no presente. Até que um princípio de física, até é o princípio do menos ação, quer dizer que a luz pega o caminho mais curto para chegar onde vai chegar. É como se a luz já sabe onde vai chegar e ele pega vidro, outras coisas, fazendo curvas para chegar em menos tempo. Um princípio que dá quase que a luz sabe já o futuro. Certo. Coisa interessante que para a luz não tem tempo. Porque a velocidade dela é bem maior do que a do som, por exemplo. Exatamente. E relativamente à luz, não há tempo. É quase, por isso a luz representa a divina verdade. Então, o Senhor está em todos os tempos. Ele não está aqui dizendo, eu sei onde você vai. Ele está lá onde você está no futuro. Ele já está onde você vai chegar. Então, isso não fixa. Isso ainda você está livre de escolher. Como agora, eu sei que você está aqui. Eu não estou tirando a sua liberdade de dizer que você está na cadeira. Não é? Eu não estou tirando essa liberdade de você chegar porque você é o presente. Então, tudo é presente ao Senhor. Por isso ele é chamado omnipresente. Onisciente e onipotente. É onipresente no sentido que ele está em qualquer coisa que existe. Ele está. Certo. Tem uma piada, não sei se tem em português. Se a árvore cai na floresta, faz barulho? Tem esse em português? Não sei, não conheço. Faz barulho, porque o Senhor está lá. Porque se ele não estava lá ouvindo, não teria árvore. Certo. A árvore não seja. Então, é uma pergunta que parece que tudo depende do homem, mas realmente é o Senhor. Então, essa ideia de destino que entrou, que isso, ele sabendo, eu não tenho liberdade, um erro enorme. E alguns dizem que então Deus não sabe o futuro. E tem outros que dizem então não tem liberdade, é destino. Na verdade, não há predestinação, né? Há uma espécie de predestinação que o Senhor vê, né? Mas o homem tem a liberdade de alterar isso no tempo que ele está na vida no mundo, por exemplo, né? Ele pode, muitas vezes a gente tem casos de pessoas que começaram a sua vida erradamente, né? Foram até um pedaço, mudaram a direção da sua vida e transformaram completamente as previsões que tinham sobre o seu afundamento, a sua queda, né? E as pessoas então contornam, como por exemplo um fato que toda a imprensa noticiou e que no mundo inteiro conhece, por exemplo, o jogador Ronaldo, né? Quantas vezes ele foi desacreditado, né? Por causa que ele sofreu um rompimento total dos meniscos, né, do joelho, né? Então as pessoas sempre previam que a carreira dele havia acabado. E, de repente, mais um tempo, lá estava ele de novo no campo, né? E mostrando que ele tinha, né? Tem a força para conquistar a situação. Exatamente. Então seria mais ou menos isso. E até que você pega uma coisa boa, não é pela nossa educação que a nosso futuro é determinada, nem pelo nosso nascimento. Não é nem o nascimento, nem a educação que determina nosso futuro, é nossa escolha. Que a pessoa pode nascer em lugar humilde e sair de problemas que ele está enfrentando, ou até viver uma vida humilde e feliz. Certo.
E outra pessoa pode nascer em riquezas e fica devasso, fica gastando tudo. Ou E sim, fica pobre, ou até fica rico, mas em miséria. certo. Quer dizer, a escolha é nossa. Em miséria de vida, né? É miséria. Porque o dinheiro não necessariamente representa uma vida de plena realização ou de, digamos assim, de uma vida feliz, né? Ou uma vida que a pessoa vive bem, né? Muitas vezes o dinheiro é até um empecilho para as pessoas, né? Então, todas essas coisas são para que a pessoa possa refletir, né? Talvez você pode explicar um pouco como o Senhor pode agir conosco para não tirar a liberdade e ainda nos guiar. Isso é uma coisa muito interessante, porque talvez o maior mistério da humanidade é saber como o Senhor, que Ele é tão grande, tão maravilhosamente poderoso, e Ele penetra em todas as coisas, e Ele está em todas as coisas, e ao mesmo tempo Ele parece para o homem totalmente silencioso e invisível, né? Ele não se mostra, né? E a única maneira que o homem tem para ver a Deus é enxergar através da fé, né? E através das suas ações, do amor que ele pratica, né? E principalmente através da palavra, né? Da sua palavra que ele nos deixou, ali ele pode ser visto. Além, é claro, de outras coisas. Se nós olharmos para o nosso organismo, como o nosso coração bate, como os nossos rins filtram, né? Como todos os órgãos funcionam, né? Sem que a gente precise estar participando disso, porque na verdade Deus está ali em todos os lugares, né? Ele está em todo tempo sem tempo, em todo espaço sem o espaço, né? E essa é a forma que o Senhor proporcionou ao homem a total liberdade, porque como o homem não consegue enxergar, ele não consegue enxergar de onde vem a vida, ele pensa que a vida está em si mesmo, né? E na verdade ele é só um receptáculo da vida. Deus é a vida e o homem é o recipiente da vida, né? Mas como o Senhor dá essa aparência de que nós pensamos por nós mesmos, de que nós falamos e agimos e fazemos todas as coisas por nós mesmos, então o homem tem a aparência de que ele é a própria vida, né? E isso é mais ou menos semelhante com o que acontece quando nós vemos, por exemplo, o sol nascer todos os dias e ele fazer toda aquela ascendência até o meio-dia e depois ele vai descendo ao crepúsculo e vem a noite, né? Então parece que o sol nasce e ele morre, né? Na verdade é uma aparência de uma verdade, que a ciência, que a humanidade muitas vezes, né, até muito tempo atrás, digamos assim, ela considerava como a Terra aliás, que o Sol que girava em torno da Terra, né? E a ciência mostrou que isso é só uma aparência, né? Mas mesmo que a gente saiba que é a Terra que gira sobre o seu próprio eixo e que gira em torno do Sol e que dá essa sensação de primavera, verão, outono, inverno, dá essa sensação das mudanças de estado, né? Na nossa humanidade, mesmo que a gente saiba isso cientificamente, é difícil a gente se livrar da aparência de que isso, né? Porque você vê o sol nascendo, né? Então você tem essa aparência. E o Senhor coloca essa aparência também no homem. Daí que o homem, ele deve, assim como ele compreende essas coisas no mundo natural, ele precisa compreender essas coisas também no mundo espiritual, né? E ele precisa saber que ele não é a vida, que ele é apenas um recipiente da vida e que o Senhor traz a vida para ele, dá a vida para ele, porque nós estamos ligados com o mundo espiritual. E aí que está a grande maravilha da criação, né? Que o Senhor dá o pleno livre-arbítrio para nós fazermos todas as coisas, né? Sem interferir na vida do homem, né? Porque nós, ao mesmo tempo, estamos ligados com bons espíritos e através deles com os anjos do céu, e do outro lado nós estamos ligados com maus espíritos e com eles aos infernos, né? E cabe, né, ao homem a todo momento decidir para qual caminho ele se dirige, né? Porque a cada momento ele precisa decidir se ele vai fazer a coisa certa ou se ele vai, né,
transgredir a lei. E à medida que ele age corretamente, ele se liga com o céu. E à medida que ele age incorretamente, ele se liga com os infernos. Então toda essa maravilhosa criação do Senhor, ela não seria possível se o Senhor não tivesse dado essa possibilidade do homem escolher, né, as coisas que ele quer para a sua vida. Né? Porque, na verdade, nós, aqui mesmo, nós já construímos o céu ou o inferno em nós. Né? Nós decidimos onde é que nós queremos morar na eternidade. E daí que nós precisamos observar as leis que estão na palavra, né? Que são os 10 mandamentos, que são a base de toda a religião cristã, verdadeira, genuína, né? E também são a base para todas as demais religiões do mundo. Isso mesmo. Porque se você pegar o Alcorão, se você pegar os livros sagrados do hinduísmo, se você pegar os ensinamentos do budismo, do judaísmo, todas as grandes religiões, ou as religiões que estão baseadas nos princípios da verdade, têm as mesmas leis semelhantes. Né? Coisa interessante, com tudo isso, com todo esse poder e habilidade do Senhor nos guiar ou nos desviar das coisas ruins, ele tem esse poder, porque então o homem se escolhe o inferno, não é? É uma pergunta que, se nós indaga, primeiramente, parece que o Senhor teria o poder divino, ele tem misericórdia plena. Então, por que ele deixaria um dos seus filhos cair para escolher coisas do inferno? Por que ele deixaria uma pessoa viver da vida que ele vai ficar eternamente em uma coisa do inferno? Há duas coisas aqui. Uma tem que entender que o inferno não é castigo de pecados daqui. O inferno é o resultado de uma vida má que ele gosta das coisas más. Então, ele vive numa situação entre outras pessoas más, então uma coisa mais como um trabalho de presídio, que ele precisa, muitas vezes, até nas cidades, tem lugares que é semelhante do inferno, porque é perigoso, tem que ter muita polícia guardando, todo mundo tem que ser mantido em ordem, sem muita liberdade, porque ele escolheu o mal, mas ele gosta do mal. Essa parte é fácil de entender. Ele gosta do mal, por isso ele não está escolhendo o céu. Mas por que o Senhor, não é com todo o seu poder, não pode tirar essa pessoa? Eu acho que uma comparação ajuda bastante. Caros pais, quando o filho nasce, quer o melhor para seu filho. Qual pai quer ver seu filho drogado na rua? Então, por que tem pessoas hoje drogadas na rua? Porque todos teve pais que quis o melhor para eles. Alguns, certo, os pais deixavam. Mas outros pais tentam. E às vezes tem bastante condições, deram uma educação relativamente boa, né? Então, o que acontece, como o Senhor é nosso Pai, e Ele tem muito poder, a coisa que Ele não pode tirar... A liberdade do homem. A liberdade e qualquer instrução, como eu falei um pouco antes, a educação é dando ele liberdade de escolha, mas ele ainda vai ter a escolha dele. Então, e o pai sabe isso quando chega 18, 19, 20 anos, ele sabe que não pode jogar ele dentro do quarto e tranca o quarto e castiga ele lá dentro. Ele tem que deixar ele com mais liberdade, ou senão ele vai recusar tudo do bem. Não é? Então, é o Senhor a mesma coisa, não é? Mas coisa interessante, então, se é o desejo do homem que vai salvar, não é? Que disse até nesse número, que o homem que quer ser salvo, o Senhor guia para o bem. E o homem que não quer ser salvo, ele desvia do mal para não cair em mal tanto. Então, por que pela fé e pela escolha do homem só, ele não pode ser salvo? Porque tem pessoas que até dizem que têm fé em Deus, porque isso não é suficiente para a salvação. Sim. Na verdade, isso é uma crença que a igreja tem, que o homem possa ser salvo de forma imediata, né? E muitas vezes somente pela fé.
pela crença de que Jesus morreu na cruz por nós, né? Se a pessoa abraça essa fé, se ela aceita essas coisas, ela justamente já estaria garantindo o seu lugar no paraíso. Mas, na verdade, pelas doutrinas celestes da Nova Igreja, nós sabemos que isso não acontece assim, né? Porque... E até pela experiência. Exatamente. Tem muita pessoa que diz que é salvo, cometendo adultério, roubando, fazendo mentiras, tirando o dinheiro de outras, não é? Algumas vezes pela essa própria doutrina. Então nós sabemos pela experiência que a fé só nos salva, não é? Porque na verdade é assim, não basta você saber o que deve fazer se você não faz. Né? Você precisa saber o que você faz, o que é certo, o que é errado, e precisa fazer o que é certo e evitar o que é errado. Então, a única maneira que o homem pode ser salvo mesmo é se ele se afasta do mal, porque ele considera o mal como um pecado, não só contra Deus, mas contra o próximo também. Porque ninguém gosta de ser, por exemplo, passado para trás, ninguém gosta de ser ludibriado, né? Ninguém gosta de sofrer algo que não merece. Né? E a pessoa que faz também não gostaria, né, de sofrer isso. Mas se ela faz e faz por prazer, né, e isso, nenhuma crença de que Jesus morreu por nós, nenhuma aceitação de Cristo em sua vida vai garantir a salvação se a pessoa não muda o seu comportamento, a sua conduta, se a pessoa não efetivamente não cumpre as leis que estão lá nos 10 mandamentos, né? Porque a fé é da boca e a vida é do coração, não é? Então, a fé vem do entendimento, mas não vem da vontade. Quer dizer, a fé tem que ter a vida segundo a fé para mudar. Tem que ter cooperação, não é? Então, a negócio do predestinação, não é? Sim. Parece que então não há predestinação. Mas coisa interessante, esse capítulo que fala isso na Divina Providência, diz no fim, mas há uma predestinação. E a predestinação é para o céu. Todo mundo nasce no mundo para ser um anjo no céu. Ninguém é predestinado ao inferno. Isso seria uma crueldade enorme. Se Deus deixou uma pessoa nascer sem chance, não dizer chance, sem oportunidade de ser salvo. Todo mundo tem as verdades suficientes. Pode ser simplesmente conhecendo que não é bom para matar. Isso já é suficiente ele escolher. Ele tem uma presença em volta dele da honestidade, das coisas boas, do amor. Então todo mundo tem uma liberdade de escolher o céu. Mas se ele não usa essa liberdade, então, mesmo que o Senhor quer salvar ele não pode. Mas a predestinação é como você nasce um filho. É para ele seja criado para ter uma boa posição no mundo. Isso é a predestinação de qualquer filho na casa. Qualquer pai gostaria, né, na sua mente, no seu amor, na sua dedicação, no seu desejo para o filho, ele predestina ele a viver uma vida boa, a ter uma boa família, a ter um bom emprego, né? Né? Agora, o pai não pode viver a vida do filho. Mas é importante entender que nós não estamos falando da felicidade natural. Terrena. Né? Ou de dinheiro, ou de coisas, quer dizer, que você tem na casa que realmente quer. Que isso não é predestinado. Quer dizer, a gente não pode dizer, qualquer pessoa que nasce em condições humildes vai saber isso. Mas a predestinação para o céu isso é uma verdade. Que seja uma vida boa para outras. E todo mundo tem uma oportunidade em qualquer lugar de prestar serviço para outra. Não é para dar as coisas boas para outra. É recebendo a vida do céu. E isso o Senhor está atuando nele, tentando ele responder a essa consciência que ele tem. Então nós temos essa liberdade. A predestinação de toda pessoa é para o céu. Mas a escolha é dele. É do homem.
Então, a culpa de pecado não vem de Deus, não vem da educação, não vem de onde ele mora, tudo isso. E não vem do hereditário também, né? Exatamente, embora que ele herda maldades, ele não herda pecados. Certo, é. Pecado é uma maldade feita. É uma coisa que ele desenvolve em si mesmo, né? Isso mesmo. O amor pelo mal, né? Então, infelizmente o nosso tempo é pequeno e nós poderíamos novamente falar muitas coisas, porque o assunto é bastante grande, né? Mas eu gostaria de mais uma vez agradecer. Pode até falar um pouco do livro também, não é? Exatamente. Só finalizando, a matéria que nós comentamos nesse programa está nesse livro chamado Divina Providência, que é um livro que foi publicado agora em 2010, né? E vocês podem saber mais notícias dele pelo telefone 3027-4741. Então, mais uma vez, agradecemos a presença do reverendo Andy Heilman. Obrigado por nos prestigiar nesse programa e agradecer a vocês que estão em casa, que nos assistem e que são o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.